Legal, obrigado, Giovana. Seguindo, a gente teria o trabalho de serviços ecossistêmicos da Reserva Natural das Águas do município de Antonina, Paraná, e potencialidades de valorização, com todo esse grupo de estudantes, com a orientação do professor Everaldo, do professor Alan, né, o integrante, né, dessa equipe está presente para apresentar, Jefferson, Kari, Lígia, Michele, Nadine, Reinaldo. Alguém presente que vai apresentar o trabalho? Se não tiver nenhum desses estudantes, né, a gente segue e vai para o próximo trabalho, material audiovisual como auxílio à educação ambiental, um olhar sobre o manejo adequado dos resíduos sólidos orgânicos, da Camila, também com a orientação da professora Heloísa. Desculpe, Camille. Camille está por aí? Tô sim, prof. Legal. Obrigado, Camille. Então, seguindo, né, essa ordem, com a ausência do trabalho 36, a gente vai para ti. E aí teria o outro trabalho dessa sessão, que seria o uso de produtos sustentáveis na região, o uso de produtos sustentáveis na gestão da higiene menstrual. Com a Ana Carolina, a Cecília, a professora Joana e a professora Heloísa. Alguma das estudantes presentes para apresentar o trabalho? Chico, esse aí ele foi apresentado de manhã e um que estava de manhã vai ser de tarde. É da Aline, minha orientada também. Ela não entrou ainda porque ela estava no trabalho, mas deve estar para entrar aí nos próximos minutos. Tudo bem. Então, dos 5 trabalhos presentes, até o presente momento, a gente tem 2. A elaboração de um plano de negócio sustentável, a elaboração de um plano de negócio socioambiental, um estudo de caso. Então, a gente começaria com a Giovana, e aí depois seguiríamos para o material audiovisual com auxílio de educação ambiental, para a Camille. Com os estudantes chegando, né, a gente segue essa ordem. Então, se a Giovana chegar, a gente vai para o plano de... se a Luana chegar, a gente vai para a cannabis ativa. Se alguém do grupo do trabalho 36 do serviço que quisermos chegar, a gente vai para esse trabalho. E aí, se a Ana Carolina, se a outra estudante, né, do outro trabalho que foi apresentado de manhã chegar, a gente faz essa apresentação. Tudo bem? Eu vi que a professora Joana já gentilmente iniciou a gravação. Então, mais uma vez, né, boa tarde, muito obrigado pelo tempo, paciência e atenção de todos e todas. E aí, para os avaliadores, né, Eugênio, professora Priscila, tudo certo? Estão por aí? Podemos começar? Sim, Tico. Certinho. Beleza, obrigado. Então, a gente começa com o trabalho elaboração de um plano de negócio socioambiental, um estudo de caso. Acho que a Giovana vai apresentar. Quando quiser, Giovana. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Fique à vontade. Você tem 20 minutos. Quando um pouquinho antes do final, 5 minutos do final, eu levanto a mãozinha aqui, tá? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, eu sou de MAMB 18 e vou estar falando sobre a elaboração de um plano de negócio socioambiental, um estudo de caso. Estão dando ouvindo certinho? Tudo certo. Estamos vendo a apresentação e lhe ouvindo. Ok. Vou dar início, então. Vou começar falando sobre o que é um plano de negócio. Um plano de negócio, ele é um planejamento. É como se fosse um documento, que pode especificar um negócio que quer iniciar ou que já está iniciado. Podemos falar um exemplo como a gente organiza uma festa.
Então, se vai organizar uma festa, a gente faz um planejamento de quantas pessoas a gente vai chamar, de quanto vai ser gasto, do que vai ser proporcionado, e o plano de negócio é isso, é um planejamento. As principais informações que um plano de negócio pode ter os dados dos empreendedores, os dados do empreendimento, o objetivo da empresa, a análise de mercado, fonte de recursos, que é de onde vem esses recursos que está sendo disponibilizado, o estudo dos fornecedores e um plano financeiro, que o plano financeiro é o quanto dinheiro vai, quanto que eles precisam para manter esse empreendimento. Vou estar falando também sobre o que é empreendedorismo socioambiental. Ele tem como foco solucionar problemas sociais e ambientais a partir de negócios de impacto para a sociedade e também para criar negócios sustentáveis. Hoje, os negócios de impacto social, eles geram impactos positivos, onde trazem melhorias para a sociedade e para a população hoje em dia. Trouxe também alguns dados sobre reciclados e resíduos hoje no Brasil. Segundo a Abrelp é uma associação brasileira de empresas de limpeza pública e resíduos especiais. Cada brasileiro hoje produz, em média, 387 quilogramas de lixo por ano. De todo esse lixo ou resíduo produzido, apenas 3% é reciclado. No ano de 2020, segundo a Abrelp, novamente, foram gerados 79,6 milhões de toneladas de resíduos e 13,35 milhões de toneladas de plástico, onde foram descartados em 2020. A geração hoje no Brasil de resíduos cresceu 19% nos últimos 10 anos. Esses dados são recentes, a gente não achou dados mais atualizados. Os últimos dados que teve foi em 2020, ou seja, 2021 ainda não foi atualizado. Agora eu vou estar falando sobre o objetivo do meu plano de negócio, do meu trabalho, né, do meu TCC no caso. O meu objetivo é elaborar um plano de negócio para a Casa de Recuperação Jovem Betel, com foco nos resíduos e nos recicláveis. O que é a Casa de Recuperação Jovem Betel? É uma organização não governamental que está localizada na área rural de Paranaguá, onde ela se mantém principalmente com doações, e essa é uma atividade que pretende gerar receitas para investir na manutenção da casa, no atendimento e acolhimento dos dependentes químicos. Ou seja, a casa, ela abriga pessoas com dependências químicas e elas se mantêm com a venda de resíduos, de recicláveis. E é isso. E como funcionará o meu plano? Através do recolhimento de resíduos e a venda dos mesmos, com dinheiro arrecadado dos resíduos, a gente irá comprar itens para as pessoas que precisam. Ou seja, cesta básica, produtos de higiene, que eles estiverem precisando, uma renda extra, no caso. Esses produtos seriam descartados no lixo depois de utilizados, porém eles podem ser reaproveitados e reutilizados novamente em novos produtos. E muitas vezes até coletados e vendidos, que é o que a gente irá fazer. Com a arrecadação e a comercialização desses produtos, é possível gerar a renda para a comunidade e instituições. Quanto mais nós reciclamos hoje em dia, mais limpo o nosso ambiente fica. E, como resultado, esperamos e queremos aumentar a lucratividade do negócio da casa e, com isso, a renda deles, para auxiliar os moradores e dependentes químicos. É isso. Obrigada, pessoal. Alguma pergunta? Muito obrigado, Giovana, pela apresentação e pelos slides. Como a gente tem um tempinho, né, repasso a sua dúvida, né, se alguém tem alguma pergunta para as pessoas presentes nessa sala.
Não sei se Eugênio e Priscila teriam também alguma pergunta que gostariam de fazer. Da minha parte, tranquilo, Leandro. É só uma pequena dúvida, né? Na verdade, eu queria parabenizar, então, a Giovana pelo trabalho. Eu achei bastante relevante, né, o tema aí do seu trabalho. Achei que a sua apresentação também foi, assim, bem organizada, tá? Eu fiquei com uma dúvida com relação, assim, quando você fala, né, que... Então, tem essa casa de recuperação, a proposta é vocês fazerem a reciclagem do lixo para gerar, mas eu fiquei em dúvida, assim, se isso já está feito, se ele já se mantém, né, com esse trabalho de reciclagem, ou se esse é o projeto, é começar a fazer. E fiquei na dúvida também se a ideia é reciclar, tipo, coletar da cidade, né, fazer esse trabalho para fora, ou se é reciclar só o que eles mesmos usam. Isso não ficou tão claro para mim. Então, eles já fazem isso lá na casa e a gente só está montando um plano para eles. No caso de como organizar isso, a gente está pegando algumas informações já com eles para pôr no plano de negócio, mas eles já fazem isso sim. E qualquer outra pergunta, desculpa. Não, era isso, eles fazem, então, esse processo de reciclagem, já fazem ou iriam fazer, no caso, você já falou que fazem para fora ou só reciclam o próprio consumo deles mesmo? É próprio deles mesmo. Parece que eles têm fornecedores lá de Curitiba que eles pegam lixo, os resíduos deles, né? E é com eles mesmos, só eles na casa, para gerar renda para eles na casa. Entendi. Tá bom, era isso que eu queria perguntar. Obrigada, viu? Professora Joana. Posso falar como orientadora da Giovana? Então, parabéns, Giovana, como está tranquilo aí o tempo, né? Então, assim, respondendo, complementando um pouquinho, né, a resposta da Giovana para a pergunta da professora Priscila, a Casa Betel é aquela casa de recuperação que fica ali alguns quilômetros para frente do campus, né? Ano passado, nós já realizamos um projeto na área de saneamento, com implementação numa estação de tratamento de esgoto, sistema de captação de água da chuva e construção de um biodigestor, né? Então, já é uma parceria do Instituto aí há mais de 2 anos com essa casa de recuperação. E a proposta da Giovana, né, eles já fazem o processo de separar os recicláveis, né, eles estão bem afastados da área de coleta, então todo reciclável eles acabam revendendo, né, tendo uma renda, né, para complementar. A casa vive de doações, né, então qualquer dinheiro, né, é bem-vindo para a manutenção da situação ali, das questões que envolvem a casa, a necessidade. Então, a ideia da Giovana, né, ela vai trabalhar com o modelo plano de negócios da Fundação Boticário, né, daí você me confirma qualquer coisa, Giovana. A professora Fernanda também está por trás dessa proposta, esse trabalho. Então, ela vai seguir esse modelo de planos de negócios, né, de impacto socioambiental, e a gente está em contato, né, fazendo esse levantamento com a casa. Eles já têm eles encaminham aqui para Curitiba, né, e a proposta da Giovana é ajudar a organizar aí a questão deles, desse processo, né, algo bem informal hoje. Então, a Giovana vem dar um apoio para, assim, formalizar e melhorar, ver alguns pontos fracos, talvez, que estejam ocorrendo, né, e colaborar nesse sentido aí de ela elaborar o plano dentro do que a proposta da Fundação Boticário prevê, né, e dar esse apoio técnico aí para eles, né. Então, essa é a proposta aí que a Giovana tem. A gente já está com algumas informações, né, Giovana, o pessoal da casa é bem parceiro, né, então tudo que nós solicitamos, eles têm encaminhado, o preço, o custo, fornecedores, tudo ela já teve acesso e está organizando esse documento aí, que deve ser o produto final, né, do trabalho e conclusão de curso dela, do projeto integrador. Seria isso só. Parabéns, Giovana. Obrigado. Só para eu ter uma ideia, também não lembro se isso já foi falado na apresentação, mas só para eu ter uma ideia assim, da dimensão, quantas pessoas essa casa atende atualmente? Olha, a gente não sabe específico, mas é bastante gente. Eles estão, a última informação que nós tivemos, Pri, estava por volta de 65, né? Isso quando a gente finalizou o trabalho
os trabalhos TCCs do ano passado não, né, foram em junho desse ano, né, então agora ainda não atualizou a informação, mas a casa tem capacidade de até 80 pessoas, né, mas eles estavam com 65, a maioria mora lá, alguns, né, dependendo em que período eles estão do tratamento, eles saem para trabalhar, né, durante o dia e retornam, né, então alguns, né, tem e é toda a casa, né, a administração voluntária, né, o pessoal da casa mesmo que cozinha, que faz todo o processo de limpeza, até mesmo a construção lá, os sistemas que a gente implementou lá, instalou de captação de água da chuva, sistema de tratamento de esgoto, foi todo o pessoal lá, né, dos homens que construíram lá, que participaram desse processo. Mas está por volta de 65 pessoas lá residindo. É bastante gente, então, é bastante resíduo. Uhum. E recicláveis é bem aleatório, às vezes, porque eles ganham, por exemplo, doações de leite, doações, né, agora, final do ano, às vezes, em panetone, coisas de higiene, né, eles precisam muito de doação disso, né, porque são muitos homens lá, então, né, varia bastante, às vezes eles acumulam bastante papelão, por exemplo, né, demora um certo tempo para acumular, outros materiais um pouco mais, um pouco menos, né, mas no geral é plástico e papel, né, Giovana, a maioria. Né, como eles produzem também alguns alimentos lá, né, então não tem muito consumo de tantas embalagens, assim, de produtos, é mais da alimentação baseada na cesta básica, né, que é, por exemplo, uma das coisas que eles mais recebem lá, então, no geral, plástico e papel ali, que é boa parte. Legal, muito obrigado mais uma vez, as professoras Joana e Priscila. Acabei de perceber que o Jefferson já está na sala, junto com o professor Everaldo, né, que compõe a equipe do próximo trabalho. Só repassando, o pessoal que eventualmente chegou agora, a gente está esperando a Luana, que seria a apresentadora do primeiro trabalho, e assim que ela chegar, ela pode fazer a sua apresentação. Até lá a gente ganhou um tempinho, né, e adiantou algumas das apresentações. Então agora seria justamente o Jefferson, né, o professor Everaldo, a equipe que compõe o trabalho Serviços Ecossistêmicos da Reserva Natural das Águas no município de Antonina, Paraná, o potencial de valoração. Não sei se é o Jefferson que vai apresentar. Eu vou projetar aqui a nossa apresentação, a Michele vai dar o início, né, vai fazer a introdução, e eu vou apresentar depois um pouco a questão da metodologia daí do estudo, tá? Perfeito. Vocês têm 20 minutos, 5 minutos antes para o final eu levanto a mãozinha aqui. Tá legal? Realmente, a Michele e o Jefferson que vão apresentar, Tico, então eu tô mais aqui como observador do trabalho deles. Sem problema. Isso que é um trabalho legal, né? Quando o professor, orientador, quando a professora, orientadora vem para assistir o trabalho, é um sinal de prestígio, né? Muito legal. Obrigado, professor Leonardo, né? Os outros colegas do IF, né, que estão por aí. Jefferson e Michele, fiquem à vontade, né? Vocês têm 20 minutos. A gente não está conseguindo lhe ouvir, Michele. Estão ouvindo? Bem baixinho agora. Deixa eu tentar aumentar aqui. E agora? Ainda está baixinho, mas consigo lhe ouvir. Mas eu tô de fone, né? Vou colocar o fone para ver se melhora. Tá. A gente já consegue ver a apresentação, né? O slide ali já dá para ver certinho. Estão me ouvindo? Da mesma forma, né? Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Pode continuar. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Michele, sou estudante do programa de mestrado do campus. E vamos apresentar a nossa pesquisa, né? Com o título Serviços Ecossistêmicos da Reserva Natural das Águas, no município de Antonina, Paraná, e potencialidades de valoração. Eu quero enfatizar que esse trabalho, essa pesquisa está em desenvolvimento, né?
E os integrantes os autores são o Jefferson, que está presente, a Karen Amashiro, Lídia Cordeiro, eu, Michele Cristina, Nadine Matos, Reginaldo Ferreira, e os nossos orientadores são o professor Alan Kredig e o professor Everaldo, que está presente também. Pode passar, Jefferson. Então, aqui a gente traz uma introdução, os conceitos, né, do que seriam os serviços ecossistêmicos que a gente está trabalhando, que são bens e serviços que beneficiam as populações humanas de maneira direta e indireta, a partir das características dos processos ecossistêmicos. Então, é importante enfatizar, né, que os serviços ecossistêmicos, eles favorecem a qualidade ambiental, né, e são os bens que são importantes para a sobrevivência humana, né, que são que os seres humanos necessitam. E esses serviços ecossistêmicos são classificados em serviços de suporte, serviços de provisão, serviços de regulação e serviços culturais. Bom, a valoração dos serviços ecossistêmicos, ela mensura Michele. Oi? Você congelou para mim, mas agora voltou ao normal. Tá, qual parte que você não... Eu vou começar de volta, então, aqui, da valoração. Serviços ecossistêmicos. Tá. Então, a valoração dos serviços ecossistêmicos, ela mensura o bem-estar humano através da disponibilidade de bens e serviços ambientais, sejam eles para uso ou não. E a valoração também atribui valores econômicos aos diversos serviços prestados à sociedade pelo ecossistema. E também traz ações inovadoras e estratégicas para promover a gestão adequada dos recursos naturais. Nesse sentido, existem métodos para estimar o valor de um determinado serviço ecossistêmico, como o pagamento por serviços ambientais, que é um método para estimar o valor de um determinado serviço ecossistêmico. Até existe uma política nacional recente, né, a Lei 14.119, que é a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. E essa política, ela pode subsidiar os processos e incentivos econômicos para uma gestão sustentável, porque ao mesmo tempo que ela possibilita a geração de renda, né, ela atua na conservação dos ecossistemas. Bom, os objetivos da nossa pesquisa, o objetivo geral é identificar e analisar os serviços ecossistêmicos dentro da Reserva Natural das Águas no município de Antonina, e suas potencialidades de valoração. Acredito que seja importante a gente enfatizar que a premissa é identificar os serviços ecossistêmicos, mas dando ênfase na análise dos serviços ambientais hídricos, porque como é uma reserva natural das águas, e ela possui várias nascentes, né, e ao seu entorno também, então a nossa premissa é analisar esses serviços de recursos hídricos. E nossos objetivos específicos são classificar os serviços ecossistêmicos dentro da Reserva Natural das Águas, no município de Antonina, mapear as áreas de recursos hídricos, né, com potencial de pagamento por serviço ambiental dentro da reserva, e aplicar uma metodologia de valoração de recursos hídricos da área de estudo, comparando com outros usos da terra. Aqui a gente traz, né, o mapa da área de estudo. Ali no meio a reserva legal, né, natural das águas, que possui 7 nascentes. Eu vou falar um pouquinho do que é essa reserva, né, que ela foi criada a partir da aquisição de terras antigas, onde se criavam búfalos, e foi através da implantação do projeto de fixação de carbono, que visa, né, a restauração de áreas degradadas. E esse projeto foi iniciado em 2000 pela SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Também quero trazer que essa reserva ela está inserida na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais importantes, né, e ameaçados do mundo. E parte da reserva é declarada reserva particular do patrimônio cultural, ou seja, uma RPPN. Ela está localizada na planície litorânea do Paraná,
na microrregião geográfica definida como de Paranaguá, e integrante da mesma região geográfica metropolitana de Curitiba, na macro-região geográfica sul do Brasil. Aqui são dados do IBGE que a gente trouxe. E agora eu vou passar para o Jefferson, que ele vai trazer a metodologia. Então, vamos lá, boa tarde, né, a todos. Consegue me ouvir? Tá certinho? Tudo certo, Jefferson. Joia. Conseguimos de ouvir e de ver. Tá, joia, então. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da metodologia, né, tanto para a produção do nosso estudo, quanto para a valoração propriamente dita, né, dos serviços ecossistêmicos da Reserva das Águas, né. Então, para desenvolver o nosso estudo, a gente está usando como método, né, o levantamento de documentos, né, com as informações sobre a Reserva Natural das Águas, né, o seu plano de manejo e as legislações e políticas ambientais que a gente conseguiu levantar até então, né. A produção de mapas também com auxílio do software QGIS, né, e a partir da base cartográfica fornecida pela instituição gestora da Reserva Natural das Águas, né. A valoração dos serviços hídricos da Reserva Natural das Águas, né, estimando os valores possíveis, né, a serem pagos aos proprietários das áreas referenciadas, definidos a partir de questões baseadas no projeto Oasis, realizado na cidade de Apucarana, né. Então, esse último item aí é o que a gente usou como método, né, para fazer um levantamento, né, do quanto vale o serviço prestado, o serviço ambiental prestado pela Reserva Natural das Águas no quesito hídrico. Tá? Então, a gente usou como base a tabela do projeto Oasis, que foi realizado em São Paulo e Apucarana também, replicado em Apucarana, né? Então, dentro do projeto ali, né, da metodologia Oasis, ele traz são 13 questões que ele traz, e a cada questão ele é levantado uma pontuação, né? Então, a propriedade recebe uma pontuação para cada questão dessa. Se tem, se não tem, e o quanto tem de cada um desses quesitos aqui, né? Então, eu vou ler rapidamente aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a questão 1 ali, a propriedade possui todos os requisitos exigidos, né? Ali ele vai fazer um levantamento com relação à legislação ambiental, se ela está, né, com a documentação em ordem e tudo mais, né? Se não estiver, né, existe todo um suporte por parte da prefeitura para que ela regulamente toda a sua documentação, né? Parte da propriedade é declarada reserva particular do patrimônio natural, RPPN, né? Se sim, se não, né, vai ser atribuído uma pontuação. Eu não coloquei a tabela aqui porque a tabela ela é meio... O formato dela é meio complexo para projetar, fica muito pequenininho, né? Então, eu só vou ler as questões, depois, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês a tabela, tá? Possui as áreas de preservação permanente em bom estado de conservação? Possui a reserva legal formada por vegetação nativa e em bom estado de conservação? Caso haja contrato, deve ser apresentado e a situação ambiental da área contratada deve ser observada. Possui área com vegetação nativa excedente as APP e a IRL, indicar qual o tamanho da área excedente em hectares. As áreas de vegetação natural na propriedade excedentes APP e reserva legal formam um bloco único, maior ou igual a 10 hectares, né, também é um dos quesitos ali. As áreas de vegetação nativa, incluindo RL, né, e APP, está conectada à área de vegetação nativa de algum vizinho, né, se existe o corredor, né? A reserva legal da propriedade está conectada à parte da APP da propriedade? Possui nascentes com APP preservada na propriedade? Faz agricultura orgânica, né, produção certificada? Possui sistema de tratamento de esgoto distante mais de 100 metros do curso d'água mais próximo? Alguma planta da propriedade é cadastrada por órgão competente, como árvore, porta-semente, matriz? Possui cercas vivas ou linha de quebra-vento feitas exclusivamente com espécies nativas, né? Então, cada questão dessa dali, ela vai trazer uma pontuação que, ao final, né, vai dizer quanto a propriedade vai estar apta, né, a receber por pagamento de serviços ecossistêmicos ali, né? Então, ali os resultados preliminares, né, na área de estudo é possível observar várias nascentes, né, como vocês puderam ver lá no mapa, né, é uma área grande e tem dezenas de nascentes, né, as quais dão origem à bacia hidrográfica que abastece o município de Antonina, né. Então,
a estação de captação da água da Samar, inclusive, né, se localiza no noroeste da propriedade e faz a captação, né, de água nessa região. Então, esse serviço ecossistêmico é super importante nesse quesito, né, de captação de água. A partir dos resultados fornecidos na tabela, né, que nós fizemos ali a comparação, né, é possível observar que o componente com maior potencial de valoração é o serviço hídrico, né, de acordo com a questão 9 da tabela, né, a reserva estudada possui 7 nascentes, na verdade possui mais, né, só que como ele, na metodologia do projeto Oasis, ele vai só até 7, né, então ele remunera até 7 nascentes, mais de 7 para ali no valor de 7, né, nascentes. Então ele diz ali, né, com relação à tabela, né, possui 7 nascentes com APP preservado, desta forma podendo receber R$ 5.376 pela prestação de serviço ecossistêmico, né. Aí algumas considerações, né, as contribuições dessa pesquisa buscam promover uma estratégia de fomento do instrumento de pagamentos por serviços ambientais na Reserva Natural das Águas, para incentivar projetos de financiamento para a conservação da área estudada. O município de Antonina, né, ele criou a Lei 37 de 2020, a qual, no artigo 1º, institui o pagamento por serviços ambientais municipais, né. Entretanto, né, ela não apresenta, né, uma regulamentação, né, de como ocorrerá essa valoração dos serviços ambientais prestados no município. Então, o objetivo do nosso estudo também é criar, né, um método para que seja valorado, né, apresentar um método para que possível, né, de valoração desse serviço ambiental, né. Então, aqui um pouco das referências bibliográficas que a gente utilizou até agora, né, e encerro por aqui, então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, Michele, muito obrigado, Jefferson, pela apresentação. Aí a gente vai para as eventuais dúvidas dos membros que compõem a banca, né? A professora Priscila, o Eugênio, não sei se a professora Joana também gostaria de comentar algo, o professor Everaldo fica à vontade também. Só um comentário rapidinho, Tico. Primeiro, parabéns, né, para a Michele, para o Jefferson, né, pela apresentação. Eles têm feito um trabalho intenso nessas últimas semanas, né, para esse trabalho que é um trabalho da disciplina da CTS 07. E eles têm focado aí a energia em fazer, digamos assim, um artigo que tenha uma realidade dentro da disciplina, né? Então, esse é o mérito deles, né? Eles buscaram, né, um recorte, né, interessante, e são todos os autores do resumo, né, desse trabalho, são os alunos do mestrado especificamente matriculados na nossa disciplina CTS 07, que além do Jefferson e da Michele, tem a Nadine, o Reginaldo e a Karen, né? Então, parabéns para vocês pelo trabalho, né? É importante que vocês, se puderem fazer as perguntas, observarem, que vai enriquecer a nossa versão final, né, do artigo que está em andamento, tá? Obrigado. E parabéns, pessoal. Professora Priscila, pode falar. Só vocês poderiam me dar mais alguns exemplos, assim, do que seriam esses serviços ecossistêmicos, para ficar mais claro para mim? Sim, sim. Então, os serviços ecossistêmicos, nesse caso, né, a gente está trabalhando ali com o serviço hídrico, né, que é o serviço de suporte, né, o próprio nome já diz, né, suporte, porque suporte é a vida, né. Então, os serviços ambientais de suporte à vida são aqueles nos quais nós conseguimos viver, né, o ar, o oxigênio, a água, né. E existem outros serviços ambientais também, né, como a própria vegetação, né, que traz um conforto térmico dentro do microclima, a própria, como a gente fala, né,
A vegetação, ela é o reservatório de água, né? Então, ela presta esse serviço ecossistêmico também de manutenção, né? De reposição de água nos lençóis freáticos, da evapotranspiração, que vai gerar chuva, né? Então, assim, tem inúmeros serviços ecossistêmicos, né? Que a gente pode enumerar aí. Não sei se eu fui claro, se era essa a tua dúvida. Não, acho que esclareceu para mim, porque eu sou leiga no assunto, né? Então, acho que aí, assim, pessoas que nem eu podem se confundir, assim, às vezes, pensar, assim, que um serviço ecossistêmico seria só um fornecimento de água, ou confundir mesmo com outras coisas que, pelo que eu entendi, não tem a ver, ecoturismo, outras coisas, entendeu? Os serviços ecossistêmicos, eles tratam mais dessa questão ambiental, né? Por exemplo, as abelhas, elas fornecem um serviço ecossistêmico para a gente, o serviço de polinização, né? Que é essencial para a agricultura, principalmente, né? Então, assim, se a gente for falar de serviços ecossistêmicos, a gente pode ficar aqui até o final da tarde, né? Porque tem tanta coisa que fornece serviços ecossistêmicos, né? E como a gente tem, né, muitas regiões que preservam, acho que nada mais justo do que quem preserva e quem cuida, né, de áreas que prestam esse tipo de serviço ecossistêmico sejam remunerados por isso, né? Então, é essa a nossa intenção, que isso seja levado em consideração, né, e que tenham metodologias para valorar quem preserva, né? Priscila, só tentando reforçar um pouquinho, né? Os serviços ecossistêmicos, existem também os serviços ambientais que são mais amplos, né? Eles são categorizados, né? Esse conceito vem lá da década de 90, né? E ficou muito, agora, mais reforçado nos últimos 10 anos, né? Que é a questão de você ter, digamos assim, uma área de conservação, né? Dentro de uma propriedade rural, por exemplo, né? Uma área de APP, que é obrigatório pelo Código Florestal, uma área de reserva legal, né? Existe a obrigação legal, né? Porém, o proprietário dessas áreas, se ele quiser, por exemplo, estiver dentro de um município que tem uma política de pagamento por serviço ambiental, e é nesse sentido que eu estudo deles, né? É tentar criar mecanismos para valoração e, obviamente, depois ter-se uma política, né? Para remuneração ou mesmo uma compensação, né? Dessas áreas, mas primeiro criar mecanismos de valoração. Seria, assim, estimular o agricultor a ir além do que a legislação preconiza, né? Ou mesmo, né? No caso aqui de Antonina, que tem algumas RPPNs, né? E são várias, Paranaguá também tem, enfim, Morretes também tem. De que forma as RPPNs podem ser valoradas e entrar dentro de uma política municipal, né? Que, digamos assim, esteja conectado com a necessidade, né, das pessoas e prestando, de fato, o retorno, né, dos serviços. Então, para que serve uma área de RPPN, né? Então, ela vai fornecer água, então são as categorias ali, provisão, né, provisionamento, então provisão de água. Uma RPPN pode ter lá, por exemplo, né, prestação de um serviço cultural ou recreativo, então ela pode servir como uma área de visitação, né? Como eu conheço algumas que recebem o público para visitação. Enfim, seria mais ou menos isso, essa a ideia do trabalho deles, né? Que seria um passo posterior à categorização, né? Mas no sentido de trazer a valoração, né, dessas áreas, e um passo anterior, então um posterior, né, a categorização, que é valorar essas áreas, e um anterior às políticas, talvez nesse sentido, dar subsídio às políticas municipais, tá? Seria isso mais ou menos, né, Jefferson? Me corrija aí o que eu estiver falando errado, e Michele também, por favor. Legal, pessoal, ficou bem mais claro agora, assim, para mim, né, com as explicações aí do Jefferson, os exemplos, né, a sua complementação, Everaldo, e até eu vi uma importância maior ainda do trabalho de vocês. Parabéns, viu? Eu peço desculpa, porque como a gente fica apegado no tempo, a gente fica com medo de extrapolar o tempo e às vezes acaba sendo meio prolixo, não conseguindo explicar corretamente, tá? Me desculpe.
Professor Leandro, só uma observação, que é o seguinte, Pri, que você comentou do ecoturismo, né? Então, isso que o Everaldo comentou como um dos exemplos de serviço ecossistêmico, ele não é o ecoturismo em si, mas, por exemplo, e ele fez essa ponte bem clara, mas, assim, a beleza cênica de um determinado lugar, ela promove, né, naturalmente, ou seja, a natureza dá aquela beleza cênica, e com isso o ecoturismo pode ser desenvolvido. Então, essa beleza cênica posta, isso é o serviço ecossistêmico. E aí depois ele é refletido como a grana que entra a partir da execução do ecoturismo. Então, daí você valora a partir desse tanto que entra por conta do ecoturismo. Só para fazer esse ponto, porque às vezes dá uma confusão mesmo, a questão econômica, a questão do serviço e assim por diante. Obrigado. Obrigada, Alan. Legal. Tem um minutinho para uma divagação aqui, para uma viagem aqui, um pouquinho? Sempre temos, professor Everaldo, sempre temos. Então, veja só, fugindo um pouquinho do recorte, né, do trabalho da Michelle e do Jefferson, né, você veja, nós estamos, né, em crise hídrica a nível nacional, né, e isso declarado pelos órgãos oficiais, né. No caso de Curitiba, que é a região mais próxima, que a gente atravessa há 1 ano e meio, né, processo de crise hídrica, e eu queria fazer uma ponte com o TCC que a professora Joana orientou, da nossa aluna de TGA, da Aline, né, assim, será que as áreas, né, porque o nosso maior problema é o quê? Estocagem, provisionamento de água, então estocagem de água para abastecimento dos reservatórios que vão fazer a alimentação no sistema público, né? Veja, será que essas áreas de RPPN não deveriam ser estimuladas via alguma política, né, municipal, estadual, em parceria com as companhias municipais, estaduais, né, de água, né? Ou seja, no caso Antonina Samay, no caso Paraná como um todo, Curitiba, né, a Sanepar, metropolitanas e tal. Então, seria interessante pensar na extrapolação desse conceito de serviços ambientais, né, os serviços ecossistêmicos, para os problemas que nós temos hoje. Mas, obviamente, pensar a partir do problema já instalado é mais complicado. Então, por isso que é interessante que a política pública ela sempre venha no sentido de fazer uma previsão, né? Por isso que o trabalho técnico, o trabalho científico, ele deve ser o subsídio para a tomada de decisão, né? A gente sempre defende isso, pelo menos, embora não seja a prática comum. Então, nesse sentido, a minha viagem vai por aí, né? Talvez esse trabalho deles subsidie um pouquinho, né? Esse olhar da importância das RPPNs que vão além de uma área para a biodiversidade, que por si só seria já muito importante, né? Os corredores, né? A manutenção da biodiversidade, mas vai além, né? Extrapola para os serviços de provisionamento, né? E sempre em parceria, né? Com as companhias que fazem abastecimento público de água, né? Seria essa o meu comentário mais... conseguir fazer mais rápido. Legal, muito obrigado pelas complementações, professor Everaldo, professor Alan também, né? E ressalta um pouco a importância do trabalho, ou ressalta ainda mais a importância do trabalho, que a professora Priscila levantou. Agradeço mais uma vez aos estudantes, né? E dou os parabéns pelo trabalho, mas aí agora a gente segue. Então, obrigado, pessoal. Seguindo nossa programação, a gente vai para a apresentação do trabalho material audiovisual com auxílio à educação ambiental, um olhar sobre o manejo adequado dos resíduos sólidos orgânicos, da Camille com a professora Heloísa. A Camille está por aí já. Camille, assim que você estiver pronta, pode começar a falar, compartilhar a sua tela. Tudo certo, professor. Só me confirme se está apresentando. Está apresentando, mas agora sim, no modo full. Tá bom.
Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tudo certo. Estamos lhe ouvindo e lhe vendo bem. Ah, tá bom, então. Então, muito boa tarde. Eu me chamo Camille Alves e o trabalho que vai ser apresentado agora tem como nome Material Audiovisual como auxílio à educação ambiental, um olhar sobre o manejo adequado dos resíduos sólidos orgânicos. E a minha orientadora é a professora Heloísa Fernandes. Bom, os resíduos sólidos urbanos, eles são atualmente um dos principais problemas decorrentes do histórico de industrialização da sociedade. Ele se intensificou através da redução da vida útil dos bens, do perfil de consumo da sociedade e do aumento populacional. O consumo, ele pode variar a depender da época, das atividades econômicas ou culturais. Nesse sentido, 2 períodos devem ser levados em consideração. O primeiro período se dá desde o surgimento do homem até a Revolução Agropastoril, onde a maior parte da produção de resíduos ela era orgânica, e o segundo período ele se inicia com a Revolução Industrial, que quando ocorre uma mudança na produção, que passa da forma artesanal para a industrial. E esse fato desencadeou uma série de mudanças no comportamento da sociedade, entre elas a arrecadação de riquezas, ela se tornou um valor fundamental para os indivíduos. É característico da sociedade atual a criação de novas necessidades que influenciam no estímulo dos indivíduos às práticas de consumo. Esse ato de consumir e descartar, ele ocorre rápido e sucessivamente, porque sempre há novidades. Ainda mais com o avanço da tecnologia, que vem fazendo com que essa produção ela se torne cada vez maior e feita em menor tempo. A dificuldade dos povos de mudarem seus padrões de consumo, entre outros fatores, está provocando impactos ambientais que, quando não evitados, se tornam irreversíveis. Nesse sentido, diante dessa situação, né, atual, a educação ambiental possui um papel importante para a gestão apropriada desses resíduos. A Unesco, em 1937, ela definiu a educação ambiental como sendo um processo onde, através do qual os indivíduos tomam consciência da sua própria responsabilidade com o meio ambiente, adquirem conhecimentos, experiências e valores que os tornam capazes de agir individual ou coletivamente na procura de soluções para os problemas ambientais presentes ou futuros. Além disso, em 2017, foi elaborado um estudo que concluiu que a educação ambiental ela é fundamental para a sensibilização e conscientização da comunidade em relação aos resíduos sólidos, pois, através do conhecimento, evita-se o agravamento de problemas ambientais gerados por esses resíduos. Na prática, as ações educativas, dentre elas a construção de materiais didáticos que são baseados nos princípios da educação ambiental, devem voltar-se à formação de atitudes ecológicas e sustentáveis que colaboram com o desenvolvimento de capacidades que compreendem os problemas ambientais e, assim, comprometem-se com a tomada de decisões voltadas à responsabilidade ética e à justiça ambiental. Uma prática sustentável e regularmente utilizada na educação ambiental como gestão, como um manejo adequado, como um tratamento adequado dos resíduos sólidos orgânicos é a compostagem. A compostagem ela é um conjunto de técnicas aplicadas para controlar a decomposição de materiais orgânicos que possui como objetivo um material rico em nutrientes e humus, que se apresentam com aspectos físicos, químicos e biológicos superiores àqueles presentes nas matérias-primas. As vantagens da compostagem são várias, mas entre elas o seu baixo custo, a possibilidade de geração de empregos, a formação de adubo, a contribuição para a redução da poluição do ar e da água e a melhoria contínua na qualidade do solo. Sendo assim, o presente trabalho ele possui como objetivo a produção de um material audiovisual que sirva de apoio à educação ambiental e que vise apresentar a problemática dos resíduos sólidos domiciliares, especialmente os orgânicos, assim como seu devido tratamento através da compostagem. A metodologia, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa, a revisão da literatura para a elaboração do vídeo, e nessa etapa foram utilizados 14 artigos encontrados no site Google Acadêmico.
Além disso, como modelo para a produção dessa composteira caseira, foi utilizado um vídeo encontrado no site YouTube, denominado Composteira de Garrafa PET, Humus e Chorume. A segunda etapa da metodologia é a produção do roteiro para o vídeo, e o roteiro ele foi elaborado a partir dos seguintes temas: o que são os resíduos sólidos, o que eles causam, resíduos sólidos orgânicos e como fazer a compostagem. Além disso, o roteiro ele foi dividido em 12 takes e 3 cenas, conforme o exemplo ao lado. E a terceira etapa é a gravação do vídeo. O trabalho ele ainda está em desenvolvimento, por isso essa etapa ainda não foi concluída, mas pretende-se gravar o material com os seguintes equipamentos: uma câmera Sony AX3000 e um iPhone 6S, e o programa utilizado para a edição do material será o Shotcut. E como resultado, espera-se que o vídeo produzido possa contribuir como ferramenta de educação ambiental. Além disso, espera-se orientar os espectadores quanto aos processos relacionados ao manejo dos resíduos orgânicos, com a demonstração de uma composteira caseira. E, como foi dito, o trabalho está em desenvolvimento, mas a previsão de conclusão é janeiro de 2022. Aqui está as referências. E é isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Camille. Parabéns pela apresentação. Foi feito realmente de uma forma muito elegante. Eu, particularmente, a sensação que eu tive foi de um domínio, né, dos conceitos, então parabéns. E nisso eu abro para as perguntas do pessoal da banca, né? Então, Eugênia e Priscila, se tem alguma dúvida, comentário. Professora Heloísa também, né, que atua no trabalho, se quiser acrescentar algo, fique à vontade. Bom, então eu vou começar. Primeiro, parabenizo a Camille. Camille, parabéns pela apresentação, estava muito bonito, né? Deu para a gente perceber realmente, como o professor Leandro comentou, bastante domínio aí com aquilo que você está apresentando, tá? Muito bom. Eu acho interessante que esse trabalho, na verdade, ele é feito pela Camille e também feito pela Brenda, tá? A Brenda que não pôde participar hoje aqui da apresentação, mas as duas pensam em construir junto, então, esse vídeo para auxiliar como ferramenta de educação ambiental. A Camille trabalhou comigo no projeto do Clube da Biologia, fez algumas exposições sobre alguns trabalhos que nós fizemos nas escolas, e ela aproveitou essa temática agora para fazer querendo, né, fazer uma produção, então, dela e da Brenda, claro, colega dela de trabalho de TCC, para fazer, então, esse material para ficar disponível para os alunos e para quem tiver interesse de aprender um pouquinho mais sobre a questão da compostagem, tá? Então, parabéns, Camille, gostei bastante, tá? E a gente tem ainda mais alguma coisa para fazer, né? Para finalizar, na verdade, esse TCC, mas por enquanto está muito bem. Parabéns. Legal. Obrigada, professora. Legal. A gente tem a Priscila e eu vi aqui no chat o Jefferson também, então a gente segue essa ordem, professora Priscila e depois Jefferson. Bom, com relação a esse trabalho, eu acho que eu não fiquei com nenhuma dúvida, mas eu também queria dar os parabéns aí para a Camille e também para a Elo. É visível que o trabalho está muito bem encaminhado, né, em todas as... bem organizado, assim, então a apresentação também estava ótima. Parabéns, e o Camille e Elo. Obrigado, Priscila. Jefferson. Primeiro, parabéns, Camille, achei que ficou ótimo o teu trabalho mesmo, né, ficou bem explicadinho, e é uma temática, assim, que eu acho sensacional, né, a questão do tratamento de resíduos, né, eu estudo muito a questão do tratamento de efluentes, né, resíduos residenciais, e, inclusive, você deve ter ouvido falar também, já deve ter tido contato com o pessoal do Movimento Lixo Zero, não sei se você conhece, né, se não conhecer, eu posso te apresentar o pessoal, e tem muito material, eles têm muito material produzido, tem muita coisa, inclusive o vídeo pós-produção, né, eu até sugiro, de repente, de você apresentar para eles, eles podem vincular nos canais deles também, né, do Movimento Lixo Zero, movimento internacional, né, Zero Waste, né, então eu queria deixar essa contribuição, é muito bom, acho muito legal,
né, esse trabalho de compostagem, separação, né, os R's lá, né, de reduzir, reutilizar, né, reduzir, né, que é o principal de tudo, né, que a gente tem que atacar forte na questão da redução do consumo, né, sensacional, muito legal. Então queria deixar essa sugestão, até se você quiser, eu posso te colocar em contato com o pessoal do Lixo Zero aí, e até eu tenho alguns materiais, né, eu sou embaixador do Movimento Lixo Zero aqui em Paranaguá, né, e se quiser alguma coisa eu posso te dar alguns pitacos e te direcionar alguns materiais também que a gente já tem aí bem em mãos. Legal, obrigado, Jefferson. Eu particularmente acho que esse é um dos momentos mais legais de um evento acadêmico, da CEMEP, de outros encontros, né? Que é justamente essa troca de informações, essas conexões, que dão perspectivas de futuros trabalhos. Então, obrigado, Jefferson, pela contribuição. Perfeito, Jefferson. Até aproveito aqui, né, e digo que com certeza esses materiais vão ser excelentes aí para serem compartilhados. A gente tem sim interesse e expandir realmente, né? Assim que a gente tiver a produção, o produto final do trabalho dela for feito e finalizado, a gente pode sim pensar aí numa forma de fazer uma parceria para divulgação. Excelente, tá? A gente aguarda sim. Legal, obrigado mais uma vez, professora Heloísa. Não sei se alguém teria mais algum comentário, observação, dúvida sobre o trabalho da Camila, da professora Heloísa. Tudo certo? Então, nós seguiríamos, eu não sei, professora Joana, se a outra estudante do outro trabalho já estaria presente. Sim, a Aline entrou. Ah, legal. Então a gente segue com a apresentação dela. Só o título, Tico, não tá aí, eu vou pôr aqui no chat o título certinho, tá bom? Que acho que aquele legal. arquivo que você abriu não é o atualizado. Isso, é o trabalho uma 16, troca, né? tá bom? Para os avaliadores. Tá legal. Então, a Aline com um trabalho de análise de fatores que levaram à crise hídrica atual no Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Curitiba, Paraná. Aline, tem 20 minutinhos. Assim que der 15 minutos, você levanta a mão, só para lhe avisar do tempo. E a fala é sua, fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, o que eu gostaria que vocês me dissessem se está aparecendo. Conseguem ver minha tela? Tudo certo. Conseguimos ver e ouvir bem. Ok, então boa tarde a todos mais uma vez. Eu me chamo Aline, sou aluna de TGA 2019 e vou apresentar meu trabalho intitulado como Análise dos fatores que levaram à atual crise hídrica no Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba. Introdução. O direito à água foi reconhecido na Assembleia Geral da ONU em 2010. Entretanto, de acordo com a ONU, existem no mundo cerca de 2,1 bilhões de pessoas sem acesso à água, o que equivale a quase 10 vezes a população brasileira. No Brasil, de acordo com o painel de saneamento, em 2019, cerca de 16,3% da população não teve acesso à água potável. Aproximadamente 35 milhões de pessoas. Com isso, o objetivo geral do meu trabalho é levantar as possíveis causas da crise hídrica enfrentada pela população de Curitiba e região metropolitana a partir do ano de 2020. Meus objetivos específicos são levantar os dados dos níveis do reservatório, precipitação, temperatura média, consumo per capita de água, índices de queimadas na região do sistema de abastecimento de água e acompanhar a situação hídrica no município de Curitiba, região metropolitana, e estimar as causas da crise hídrica enfrentada pelo sistema de abastecimento de água de Curitiba. Referencial teórico.
Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo e nem para a irrigação das plantações. Dos 2,5% de água doce, a maior parte é equivalente a 69% de difícil acesso, pois fazem parte da geleira. 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se nos rios, que são armazenados em aquíferos. No Brasil, a utilização média por pessoa é de 185 litros, porém o recomendado pela ONU é de 110 litros por pessoa, o que precisa ser discutido com a população em relação ao consumo da água. A água e o saneamento básicos são recursos vitais e fazem parte dos direitos humanos. São essenciais para a saúde, sustentabilidade ambiental e para a economia. Em 2015, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, sendo o sexto água potável e saneamento. A ONU divulgou uma nota com a previsão de que até 2050, aproximadamente 45% da população não terá a quantidade mínima de água, o que é bem preocupante. Área de estudo. Aqui, no lado direito, aqui vemos um mapa do sistema de abastecimento de água integrado, e aqui os municípios que fazem parte do SAIP, no caso, né? Que é São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Pinhais, Piraquara e Curitiba. Curitiba possui uma população estimada de 1.963.726 pessoas no município, e sua densidade demográfica é de 4.027,04 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com o IBGE 2021. E cerca de 66% do volume de água produzida pelo SAIC é destinada para Curitiba. Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba, ou SAIC. Represa do Passaúna, localizada na região de Araucária. Aqui é a represa do Passaúna, que faz parte do abastecimento de Curitiba, possui uma vazão com capacidade de 2.000 litros por segundo. Ai, ficou pequenininho ali. Aqui é a represa do Iraí, que tem uma capacidade, possui uma vazão de 1.520 litros por segundo e uma bacia hidrográfica de 113 quilômetros quadrados. Aqui o reservatório Piraquara 1 e 2. Eles são integrados, como podem ver na figura. Piraquara 1 possui uma bacia hidrográfica de 27 km² e uma vazão de 600 litros por segundo. Enquanto a Piraquara 2 possui uma vazão de 1.140 litros por segundo e uma bacia hidrográfica de 58 km². Coleta de dados. Os dados da precipitação e da temperatura média no período de 2000 a 2019 foram fornecidos pelo Sistema Meteorológico do Paraná, CIMEPAR, de ofício e termo de compromisso. Os dados dos índices de queimadas foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2000 a 2020. Os dados dos níveis dos reservatórios foram fornecidos pelo site oficial do SANEPAR, no período de 2010 a 2020. E os dados de consumo diário foram fornecidos pelo SINIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, onde foram selecionados os municípios que compõem o SAIP, no período de 2010 a 2019. Aqui uma tabela que o SINIS forneceu, né, de consumo diário, que é o consumo de água per capita, equivalente a 1 habitante por dia, e aqui os municípios que fazem parte do SAIP, né. Daí aqui o ano, de 2010 a 2019, e aqui em amarelo é o destaque que eu analisando a tabela, destaquei que Campina Grande do Sul foi o município que teve o menor consumo de água por habitante por dia, enquanto Curitiba teve o maior consumo de água per capita por dia. O indicador IN022 significa o volume de água consumido
que é excluído o volume de água exportado para outros prestadores de serviço e dividido pela média da população atendida com abastecimento. De acordo com o CNIS, o consumo na região sul, em média, é de 0,8% de água. No estado do Paraná, o consumo varia de 139,7 litros a 141,1 litros por ano. Curitiba é a região que está acima da média estadual de consumo de água, em comparação com os demais municípios que fazem parte do SAIS, de acordo com o CNIS, né? Observou na tabela. Aqui é uma tabela que a Sanepar elaborou no ano de 2012, com uma economia doméstica para 4 pessoas, a fim de incentivar a economia para evitar desperdício de água. Então, temos aqui escovar os dentes, banho de chuveiro elétrico, descarga do sanitário, lavar a louça, lavar roupa, barra tanque, água para beber, preparo de alimentos e limpeza da casa. Aqui o consumo de 1 litro por mês, um consumo de 1 litro por dia e o consumo per capita. A tabela foi elaborada para ter mudança nos hábitos domésticos, a fim de evitar o desperdício e economizar na conta do mês também. Dados anuais dos níveis da barragem do Iraí. Aqui é um gráfico que eu elaborei de acordo com as informações que a Sanepar forneceu. E aqui é possível observar que o menor nível registrado foi em 2020, com 27%, e a maior foi em 2016, com 101%. Aqui é os dados anuais dos níveis da barragem do Passaúna. A menor também foi registrada em 2020, com 47%, e em 2016, com 101%. Reservatório do Pirapora 1. Aqui também é possível perceber que em 2020 houve o menor nível registrado, né, com 49%, enquanto os maiores níveis registrados foram no ano de 2010, 2015, 2016 e 2017, com 100% da capacidade. Enquanto Piraquara 2 com 81% no ano de 2020 e 101% no ano de 2019. Observando os gráficos, é possível ver que no ano de 2020, nenhuma das 4 barragens atingiram 90%. Como os dados da temperatura média não influenciaram muito na precipitação, eu achei necessário não colocar o gráfico aqui, porque é muito grande também, né? Porque é um gráfico enorme que a Sanepar forneceu, mas nas estações meteorológicas de Curitiba e Pinhais, as temperaturas médias anuais variam de 16 a 18 graus. E ambas as estações registraram as maiores temperaturas no mesmo período de tempo. 2002, a estação Curitiba registrou 18 graus em 2002, e a estação Pinhais registrou no ano de 2002 e 2019 18,1 graus. Aqui é o dado da precipitação também, da estação Curitiba, onde a maior precipitação foi registrada no ano de 2011, com 1.858,4 milímetros, e a menor foi no ano de 2006, com 1.385,6. Enquanto a estação Pinhais registrou a maior precipitação no ano de 2010, com 2.366,2 milímetros, e a menor no ano 2000, com 833,4 milímetros. Aqui é uma tabela de valores da precipitação acumulada por semestre, porque, segundo o autor Fogliato, a seca que a capital atravessou começou em julho de 2019, conforme essa tabela, né, que vocês podem observar que no primeiro semestre teve 884,2 milímetros, enquanto no segundo semestre foi registrado 408,6 milímetros na estação Curitiba, enquanto na estação Pinhais, no primeiro semestre foram registrados 871
milímetros, enquanto no segundo semestre foi registrado 433,6. Índices de queimadas do Paraná. Aqui também é um gráfico que eu peguei do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informando que o maior foco, né, registrado foi no ano de 2003, com 10.866, enquanto o menor foco registrado foi no ano de 2001, com 1.270. O ano de 2020 esteve na média, então não ultrapassou nem diminuiu. Infelizmente, o ano de 2020 ficou marcado pelo início das dificuldades no abastecimento de água no município de Curitiba e região metropolitana, e que fazem parte do SAIP. E com isso, eu considerei que a população precisa ser melhor orientada e conscientizada da importância da preservação dos recursos hídricos. E os índices de precipitação do segundo semestre de 2019 foram baixos, conforme a gente viu na tabela. E também o Estado deveria abordar o tema como emergência hídrica e alertar a população que, se o consumo não diminuir, as matas ativas não forem preservadas, é provável que o Estado passasse por um período de crise hídrica, como foi no caso do município de Campinas, em São Paulo, no ano de 2014. Aqui, como a gente observou na tabela, se a gente olhar na tabela certinho, a gente pode observar que no ano de 2019 fica dentro da média em comparação com os anos anteriores, ou seja, então houve sim um período de abaixo, né, no registrado, porém ela fica dentro da média, então não significa que seja considerado uma crise hídrica. É isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Aline, pela apresentação, pelo trabalho. Seguindo os mesmos passos das apresentações anteriores, eu abro para o pessoal da banca, se tiver alguma pergunta, comentário e observação. Eu só fiquei com uma dúvida, Aline. Tem algum momento que você coloca um dado lá, 0,8%, não sei, agora eu não me lembro se é de consumo, mas assim, aí eu fiquei na dúvida em relação a quê, sabe? Tem um slide que você coloca isso. É o consumo do estado do Paraná, 0,8%. Em relação ao resto do país, tá? Isso. Tá. Uhum. Não, só para confirmar, que para mim isso não tinha ficado claro. Mas, assim, no mais, eu queria parabenizar você, né, pela escolha do tema e pelo trabalho que você está fazendo até agora. É um trabalho muito atual e muito importante, né? Então, parabéns aí. Eu acho que é desafiador quando você pega um tema muito, né, muito grande, assim, muito importante, né? Tem muito dado para você trabalhar e você está indo aí. Então, legal, muito bom. Obrigado, professora Priscila. A gente passa para a professora Joana. Obrigada, Tico. Eu vou falar como orientadora, tá, da Aline. Primeiramente, Aline, parabéns, né? Esse trabalho fez parte do TCC da Aline, né? Ela apresentou semana passada já, então já foi, inclusive, aprovada. Nós temos algumas considerações, inclusive o título, né? Para a versão final será alterada, né? Porque o título está um pouco amplo dentro do que nós realizamos, né? E, né, vamos ter as inúmeras considerações da banca, né? Foi a professora Giza, a professora Everaldo e a professora Fernanda. Então, a gente deve fazer um recorte aí, né? Como a Pri colocou agora um tema amplo, né? Quando a gente começou, nossa cabeça estava bem isso, um tema amplo e realmente não consegue trabalhar com tudo, né? Então, a gente deve fazer um recorte no título, né? Rever algumas informações aí. Então, não tivemos ainda um tempo, né, para atualizar tudo, né, mas o trabalho da Aline foi bem produtivo, né, foi bem legal, assim, as informações que nós levantamos, né, em relação à precipitação, né, que a gente viu ali, em 2019 reduziu um pouco, o consumo vem aumentando da população, né,
esses dados que tem aí inclui, né, é o dado por pessoa ali per capita, mas ele inclui também os dados da indústria, por exemplo, né? Eles pegam o que a cidade consumiu, divide pelo número de habitantes, né? Então, vários municípios ali, né, que compõem o sistema de abastecimento tem várias indústrias, né? Então, tem várias considerações aí que nós vamos levar, né, e rever algumas coisas, mas no geral, né, a Aline fez um bom trabalho, né, nós trabalhamos aí bem apertadinho com o tempo, né, ela queria concluir dentro desse semestre, então foram, até a gente chegar a definições, né, mais ou menos 2, 3 meses, né, então acho que, né, ela tá de parabéns aí, né, e se alguém tiver alguma pergunta aí, né, tem bastante dado e informação, né, então logo o TCC dela, a versão final, né, vai estar disponível no banco aí com as considerações finais que já foram feitas, tá? Mas também aceitamos aí, se alguém tiver, né, Aline, alguma pergunta, alguma inclusão na informação, alguma coisa, né, nós ainda estamos, né, nesse processo da versão final. Obrigada. Legal, muito obrigado, professora Joana. Acho que nesse momento, né, sem mais perguntas, só agradecimentos e parabéns. Então, né, confirmando ou reforçando os parabéns para a Aline e para o trabalho, e agradecer mais uma vez pela presença. A gente segue, então, é só confirmar com a professora Heloísa se a estudante Luana está por aí. Não vem, Leandro. Não, a aluna ela realmente está de atestado. Ela não vai conseguir participar. Sem problema, né? Ficamos aqui desejando melhoras para a estudante e que seja algo simples e rápido. Com isso, né, confirmar com a professora Joana, mas eu acho que encerramos então a apresentação dos trabalhos. É isso, professora Joana? Sim, Tico, pela listagem tá ok, né? Só tivemos a ausência da Luana do primeiro trabalho, mas foram todos que estavam previstos nessa sessão. Acho que todos acessaram o link, quem precisou ali da presença, né? Eu postei ali. Então, vou encerrar a gravação e lembrando que amanhã temos ainda um dia bem cheio de atividades, tá? De manhã, bem cedo, às 8h20, começamos com uma nova sessão de trabalhos da sessão biológica, né? E temos também, na sequência,